Hoje eu vim aqui tomar um café com vocês e contar um pouco realmente da história do Buffet Patrícia Haddad. O Buffet Patrícia Haddad, quando eu digo para vocês que é um buffet que nutre, além do físico, nutre o energético, o emocional, eu falo isso porque eu me preparei para esse buffet. Na realidade, eu não sabia que era para ele, mas eu me preparei para curar pessoas desde o dia que eu nasci. Eu nasci uma criança em 1974, um pouco diferente. Era uma época que ainda não tinha celular, não tinha conhecimentos da física quântica, então era muito difícil, principalmente para os meus pais, que eram muito religiosos, ter uma criança diferente. Até porque, naquela época, as pessoas que eram diferentes acabavam sendo afastadas de alguma forma da sociedade. E os meus pais, mesmo com as suas crenças limitantes, sempre procuraram entender o que acontecia com aquela criança. E aí eu comecei a ser preparada para o que eu faço hoje. Tive uma grande experiência em estudos religiosos, pois naquela época tudo era religioso. Não tinha a noção que realmente poderia existir cura, existir frequência, existir outros tipos de ciência que não fosse o mundo físico e o mundo espiritual. Graças a Deus, isso começou a mudar. Em 2007, quando o Reiki foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma terapia auxiliar e uma imposição de mãos, né? É a cura. O Reiki, o que é? Ele é a cura, ele é a energização pela imposição de mãos, sem crenças, sem religião, de uma forma científica, de uma forma que houve estudos para que a organização pudesse reconhecer ele como uma terapia auxiliar. Realmente foram feitos testes e atestado que o Reiki realmente aliviava a dor, ajudava em tratamentos de quimioterapia, em alguns casos chegava até a ajudar na cura. E isso fez com que eu pudesse, ao longo desses anos, acho que eu já também comentei com vocês, que eu sou formada em odontologia, ou seja, eu sei exatamente a questão da importância da microbiologia, de todas as normas de segurança. Às vezes até eu ouço alguém falando, nossa, mas você faz algumas exigências quando você vem trabalhar ou quando eu te chamo para trabalhar num campo. É que eu sei como a comida é importante, como é sagrada a comida. E uma coisa errada nessa manipulação, você pode adoecer pessoas, você pode matar pessoas. Então nem tudo que é lindo e apresentável numa mesa é seguro. E nós, nessa busca louca de às vezes ficarmos tanto na superfície, esquecemos do que realmente importa. Não importa você ter uma mesa linda, apetitosa e no fundo você está colocando em risco a saúde das pessoas. Então, com esse conhecimento de alimentação e com todo esse cuidado da sacralidade da comida, a comida chegou na minha vida através de uma missão. E os meus pais, mesmo com a crença deles, sempre procuraram muitos métodos e muitas formas de que eu pertencesse à vida deles, de lidar com essa minha energia toda e com esse meu dom, que era muito diferente. E assustava muito eles, e me assustava também. Talvez por isso eu demorei 7 anos para deixar claramente para vocês o que eu faço no buffet. Sabe, eu tenho ouvido algumas pessoas ao longo desse último mês e essas pessoas, quando eu comento o que eu faço no buffet, o que é o buffet, as pessoas falam, cara, eu não fazia a menor ideia disso. Você realmente não fala isso. Para mim, o teu buffet era afetivo, porque tinha amor. Eu não tinha noção que você tem 20 anos de estudo para oferecer através da comida. Então, quando eu digo para vocês que eu ofereço
além da nutrição física, eu ofereço o dom que eu nasci, que é o dom de curar pelas mãos. E essa cura é colocada, codificada, através de inúmeras técnicas que ao longo desses 20 anos eu fui me capacitando para realmente mudar as frequências e trazer através da alimentação, através de tudo aquilo que eu proporciono num evento, alegria, paz, cura e amor. Sabe, quando eu fecho um evento, esse evento é trabalhado desde o momento que eu fecho o contrato. Eu coloco hologramas, eu coloco filtros energéticos, eu oro por esse evento e eu energizo esse evento o tempo todo para que tudo saia da melhor forma possível. E por isso, quando eu digo não fazemos cardápio pronto ou não temos, não é a questão de querer falar que eu sou melhor ou pior que ninguém, mas era tentando passar para vocês isso que eu preciso conhecer o anfitrião, eu preciso conhecer a história, para que realmente dentro de todas as capacitações técnicas e formações que eu tenha, eu consiga, através da minha comida, do meu trabalho, realmente proporcionar uma experiência diferente. E ao longo do tempo, eu fui olhando os sinais que o universo estava me dando e me convenci que realmente eu nunca falei claramente o que eu fazia no buffet. Porque esse buffet, em tão pouco tempo, alcançou uma credibilidade e um nome gigantesco até fora do país? Por que atende tantas pessoas de alta performance? Por que causa tantas sensações diferentes? É porque não é só comida que eu sirvo todo esse conhecimento, todas essas técnicas, todo esse estudo de realmente estar ali em busca de uma cura, em busca de uma frequência perfeita para uma celebração, geralmente de vida, de amor, às vezes de morte, de despedida, mas sempre uma celebração. E como nós temos nas escrituras e em tantos credos e religiões, a mesa sempre foi um lugar sagrado. Quando nós estamos fazendo uma comemoração, a alimentação é sagrada. E eu tento fazer com que todas as pessoas sintam isso. Mas ao longo do tempo eu comecei a ver que talvez eu não estava me expressando tão bem quanto eu deveria me expressar. Ou talvez eu tivesse medo daquilo que eu contei para vocês lá do passado, que tudo era espiritual, que não tinha um preparo, que as pessoas não estavam preparadas para ter conhecimento disso. E na realidade, talvez eu não estivesse preparada para me abrir dessa forma para vocês. Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu faço. Cada alimento que eu compro e que eu escolho, ele começa a ser escolhido na entrevista com o casal, ou com o aniversariante, ou no batizado, ou na frequência que aquele evento precisa ter. E aí, esse alimento é escolhido, às vezes pelo meu pêndulo interno, pois sou mestre em Reiki, tenho inúmeras formações, programação neurolinguística, radiestesia, radiônica, cura de pirâmides, cristais, frequências vibracionais, ressonâncias energéticas, e tudo isso é usado como se fosse uma coxa de retalho. Cada técnica conforme aquele evento e aquilo que a pessoa está fazendo precisa, ou necessita, ou pede a energia naquele momento que ela está passando. E aí eu vou escolher cada alimento. Às vezes, vou contar um segredo para vocês, às vezes se eu tô magoada ou triste, o meu pêndulo interno não funciona muito bem, mas daí eu uso os meus conhecimentos de radiestesia, e aí eu vou no Ceasa e fico lá com o meu pêndulo. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês entenderem isso, mas pendulando qual alimento está numa frequência maior, qual alimento está mais saboroso. Por quê? Porque através desse pêndulo ele consegue me informar se a terra não tinha muito agrotóxico, se a pessoa que colheu
estava bem, porque tudo isso faz parte desse processo, dessa construção energética que eu faço, que para mim é muito sério, não é brincadeira. Eu não fechei o meu consultório para fazer isso só por escolha. Eu fechei por missão. Isso é a minha missão. É a minha missão para ajudar o meu próximo. Lógico que hoje o meu buffet é também a fonte de sustento da minha família. E às vezes as pessoas não entendem muito essa controvérsia. É missão de vida, mas também tem um preço. E tem um preço que é lógico. Por quê? Porque nós não podemos reaproveitar alimento. Entende que é muito difícil eu programar um alimento para o teu evento, com a tua energia, com a tua frequência, e simplesmente esse alimento eu poder reaproveitar ele para outra pessoa. E isso é o que me impede, quando eu digo evento exclusivo, não quer dizer uma coisa de ego ou que a pessoa tenha que ter muitos recursos financeiros, não é nada disso. É que como eu fui capacitada para isso, eu preciso estar presente para entregar isso. Eu sou da onde vem a fonte naquele momento para conseguir segurar esses hologramas, essa energia, na realidade um filtro energético. E é por isso que eu tenho que estar presente. Se fosse somente comercial, se fosse somente um buffet para atender as nossas necessidades financeiras da minha família, que hoje trabalhamos, eu e meu marido somos sócios no buffet, eu poderia não estar presente, mas não é missão. E eu não quero abrir mão dessa missão e não posso, porque esse foi o meu propósito de vida. Então, eu resolvi estar aqui, abrir tudo isso para vocês, para que vocês também se conscientizem que pode-se ter um buffet, que pode-se ter uma alimentação que te cure. Hoje, a maioria das doenças, muito fundo, é da nossa alimentação, é das nossas emoções. E não só das nossas, mas da emoção daquilo que a gente está comendo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês da carne. Quando a gente compra, quando eu pego a carne, o boi, ao manejar aquela carne, eu abençoo aquele boi, mas não só o boi, o pasto ou a ração que alimentou ele, a pessoa que alimentou ele, a pessoa que o matou. E eu vou abençoando para transformar toda aquela dor e toda aquela energia de morte em alegria e vida. Quando ele entende que tudo que ele passou não foi por acaso, como conosco. Quando esse animal entende que ele passou por tudo aquilo para também fazer parte da cadeia alimentar, para também nutrir ao próximo, como quem morreu é a cadeia alimentar, o bichinho que estava na grama que ele comeu. Ele também matou aquele bichinho, mas que faz parte do processo divino, que é a cadeia alimentar. E quando ele entende que ele cumpriu o propósito dele e que através dele ele vai nutrir uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus, a gente consegue mudar a vibração dessa carne. A gente consegue fazer com que essa carne seja digerida com muito mais facilidade e que ela não traga aquele sentimento de dor e de morte que o animal passou. Isso é só um exemplo. Isso acontece no tomate, porque depende a terra, depende quem colheu, depende quem embalou e depende também como a gente vai manipular. E aí muitas pessoas me perguntam: Patrícia, mas você está ali em todo momento? Eu realmente estou em todo o processo. Hoje tenho uma equipe que me acompanha, que são incríveis e que também tem que estar na minha vibração. Também tem que estar cozinhando com amor, com propósito, não só pelo ganho financeiro, que essa equipe também tem que entender, que é uma coisa que eu adoro falar. Vocês já pararam para pensar que o dono do mundo, quando mandou o seu filho, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, servir ao próximo é uma honra. Servir ao próximo é uma missão e é
muito abençoado. Quando você serve o seu próximo, toda a sua família, tudo aquilo que você toca é abençoado, porque nós vivemos numa unidade. E aí é quando eu digo para vocês, eu precisava que vocês soubessem de tudo isso, eu precisava que vocês entendessem, porque eu achava que isso estava muito claro nas minhas redes sociais, que isso estava muito claro no trabalho. E eu tô vendo que não, porque quando eu recebo, né, acho que vocês viram que eu reabri o meu escritório e que é a minha cara, e a gente apresentou os cantinhos, e que tem mandala, tem trigo, tem um monte de coisas que fazem tudo aquilo que eu acredito, que drenam energia, que alimentam a alma e que faz a escuridão virar luz, a doença virar vida, a tristeza virar alegria. Está aqui nesse cantinho, e conforme eu fui recebendo essas pessoas falavam, cara, eu não sabia que o seu buffet era isso. Nossa, eu conheci um buffet que cozinhava pra gente famosa, eu não tinha noção do que você fazia. E foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque talvez muitas pessoas precisem saber que nós podemos curar através da comida. O afetivo, sabe, vocês veem, olha o meu medo da história. No começo começou como buffet gourmet. Aí eu disse, não, mas eu preciso falar o que eu faço, então eu vou pôr buffet afetivo. Aí não, mas daí começou todo mundo, não, buffet afetivo é coisa de vó, é coisa de mãe. E eu disse, cara, então não é o afetivo, então vai ser buffet afetivo quântico, quando eu conheci a nutrição quântica, que é um outro capítulo, e eu vou contar para vocês mais ou menos como funciona, para que vocês também possam fazer uso, não só na questão de eventos, mas na vida de vocês. E aí eu disse, então vai ser buffet quântico afetivo. Aí eu disse, não, mas o amor vem primeiro da questão da quântica, então vai ser buffet afetivo quântico. E por fim, começamos esse ano como buffet integrativo. O que é o buffet integrativo? Aí eu vou esmiuçar isso para vocês. O buffet integrativo é um buffet aonde eu não estou servindo só um bom alimento, aonde não é só a origem, o modo de preparo e o amor que esse alimento chega até você no seu evento. Esse alimento, ele passa por diversas técnicas de elevação vibracional, de elevação de frequência quântica. Então, eu sou mestre em Reiki, como eu disse para vocês. Toda nossa alimentação, quando é servida, recebe Reiki, é energizado pela imposição das minhas mãos. Tem a intenção da cura, do amor e de toda a frequência e de outras iniciações, aonde eu consigo fazer isso com muita responsabilidade e maestria, para que aquele alimento realmente tenha um alto poder vibracional. Fora isso, eu ainda uso técnicas de radiestesia, principalmente nas compras. Por quê? Porque o pêndulo me ajuda muito a entender e sentir energias que nem sempre eu posso saber. Por exemplo, a terra, o tipo de colheita, o tipo de quem embalou, como esse alimento chegou até mim. E aí o pêndulo me ajuda, porque quando eu compro um alimento com um alto poder vibracional, eu consigo elevar ainda mais. E mesmo quando a gente compra um alimento que passou pela morte, como as carnes, essas técnicas conseguem fazer com que nós mudemos o padrão e fazemos que a dor e a morte se transforme em alegria e vida. E isso é incrível, porque o seu convidado sente isso, você sente isso. E aí as pessoas me perguntam, cara, mas por que em festa? Porque você não poderia fazer isso particular? Eu já fiz isso particular. Eu já tive por um tempo um consultório aonde eu energizava pessoas, eu aplicava Reiki particular. Mas vocês entendem que lá eu conseguia atender uma pessoa por vez. Hoje, e uma pessoa que tivesse disposta
a aceitar e procurar essa terapia alternativa. Hoje não. Hoje eu consigo doar isso às vezes para 200, 500, 600 pessoas de uma só vez. E às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, mas elas estão recebendo amor, elas estão recebendo frequência de cura. Então, eu estou conseguindo cumprir o meu propósito para um número maior de pessoas. E isso não foi uma jogada de marketing meu, isso não foi uma escolha minha, isso foi o meu propósito revelado através de toda essa busca incessante que eu tive. Recentemente, eu fiz uma mentoria com uma médica muito respeitada no meio e ela trata fitas de DNA, ela trata a prevenção de doença, a realidade é essa. E é uma pessoa que me ensinou muito. Foi com ela que eu aprendi a cozinhar sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite. Cada coisa, o que causava no organismo. E eu vi com ela me mostrando os estudos nessa parte médica, que antes tudo acreditava-se que vinha-se pela fita do DNA. Hoje, esse estudo já caiu por terra. Hoje, já existem estudos comprovando que é metade DNA, que é metade hereditário, mas a outra metade é alimentação. É o ar que a gente respira. 25% são coisas que não estão no nosso controle, né? O ar, o calor, o planeta em si. Mas o restante está, que é a nossa alimentação. E nós podemos, com essa alimentação, ajudar. Quando eu digo para vocês que eu me identifiquei essa parte muito com o Reiki, porque é isso, prevenir. Não é que cura, não é uma coisa curandeira, milagrosa, não é isso. Mas realmente desencadeia e ajuda. Tanto é que eu até pus aqui para eu não errar para vocês, que em 2007, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o Reiki no PINPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E não foi só o Reiki que eles reconheceram a homeopatia, a reflexologia, a constelação, a quiropraxia, vários outros tipos de terapias auxiliares. Por quê? Porque eles realmente fizeram estudos com ratos em laboratórios e comprovaram que realmente ajudava, que realmente essas terapias faziam com que o paciente tivesse uma recuperação mais rápida, uma quimioterapia menos dolorosa, vários outros que vocês podem, é só pôr no Google, você vai conseguir ver sobre isso. Mas em 2007, quando o Reiki chega, gente, pensa uma mulher que fica muito feliz, fui eu, porque pela primeira vez na minha vida eu poderia fazer o meu dom, que era a cura pelas mãos, a energização pelas mãos, ou o que você queira chamar, ou a mudança de frequência, sem um credo, sem ter todas essas crenças que me magoavam tanto e que me impediam tanto, e que eu acho que me impediam até pouco tempo atrás, que era o medo de ser taxada por coisas que não eram jus àquilo que eu fazia. Quando o Reiki em 2007 é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, eu começo a trabalhar com isso, com minha mestra de Barretos, Maria Luísa, uma mestra incrível e que cuidou de mim desde 1993, já com essas terapias. E quando vem o Reiki, para todos nós que já sabíamos dos benefícios, foi incrível, porque tirou um peso, né? Tirou um peso daquilo que as pessoas julgavam e falavam sem ter o mínimo embasamento, somente por crenças. E aí vem o órgão mundial de saúde, uma coisa respeitada, com provas científicas de que isso realmente curava, que isso realmente ajudava, que isso melhorava a dor. E aí foi muito legal porque aí eu já estava em Barretos e a gente atendia uma vez por semana, ela fazia um trabalho voluntário
que os próprios médicos do Hospital de Câncer mandavam, hoje no Hospital do Amor, né? Mandavam, olha, procura, porque vai te ajudar a ter menos sintomas. E aí eu consegui fazer esse trabalho voluntário em Barretos, de 2007 até mais ou menos uns 2014, 2015. Mas aí eu me mudo. E quando eu me mudo, eu tive que parar de exercer isso. E aí vem o propósito do buffet, que um outro dia eu conto para vocês como funcionou isso. Mas foi esse propósito, porque realmente a pessoa que nasce com esse dom, ela precisa colocar esse dom a serviço da humanidade. Ela não pode ficar sem exercer, porque senão ela adoece. E existem consequências de todo esse processo. E tá tudo bem. Então, quando eu montei o buffet, eu já montei sendo preparada para gravar esse vídeo para vocês. Vocês acreditam nisso? Mas foi. Em 2016, há 7 anos atrás, eu já tinha toda uma preparação, toda uma bagagem de ter trabalhado com cura pelas mãos, de ter trabalhado em vários lugares, de vários conhecimentos, iniciações, técnicas, que eu achava que era para ser usado em consultório ou para me proteger, para eu não sentir as coisas que eu sentia. E na realidade não era. Na realidade era para estar aqui, oferecendo para vocês em forma de trabalho, em forma de, num momento que em toda a história da humanidade era um momento divino. Como eu disse para vocês, não tem nada a ver com credo, mas eu sou uma pessoa extremamente estudiosa de credos e religiões e sou católica e acredito em Jesus. E aí eu digo para vocês que até Jesus, na sua despedida, a sua despedida foi numa mesa, nos ofertando a Eucaristia. Todas as lutas do rei Davi, podemos ir mais para trás, para quem ainda não reconhece Jesus como Salvador, mas sim o Velho Testamento, Davi, todas as guerras, quando acabavam a vitória, era através de um banquete. Por quê? Porque é onde está o mais sagrado, é o primeiro alimento. Quando a gente nasce, quando a gente nem sabe o que é ser humano, a primeira coisa que a gente precisa fazer para viver é se alimentar. Por isso a alimentação é uma coisa tão sagrada. Por isso vocês podem olhar que eu tenho meio que um DNA nas minhas festas, que são as minhas mesas. Aquelas mesas são divinas para mim, porque aquelas mesas são montadas como se eu estivesse montando realmente um banquete, uma celebração, e cada peça que você vê naquela mesa é estudada. Existe ervas para digestão, existe alimentação para incluir pessoas que têm problemas celíacos, de glúten, de proteína, e eu não preciso falar, porque quem tem esse problema sabe o que pode ou não comer. Então é uma forma dessas pessoas se sentirem incluídas e fazendo parte, porque como eu disse para vocês, o meu trabalho é para amar as pessoas através da comida. É para que o seu evento ou a sua comemoração, o buffet seja além de comida. É no atendimento, é no carinho, é no cuidado, é no amor, é na frequência, é na alma. Quando eu digo para vocês que cada uma das pessoas que comem a minha comida, que comem uma comida do meu buffet, ela está comendo um pedaço da minha alma, ela está comendo um pedaço da minha energia, porque aquilo foi energizado para trazer alegria, amor, vida e elevar a frequência vibracional, que eu já sabia que acontecia, mas eu não tinha como falar. Como que a gente muda a vibração de um alimento? É magia? O que é isso? Não, então eu fui atrás de estudos e embasamento para poder estar aqui falando para vocês hoje. E foi quando eu coloquei o quântico no nome do buffet. Foi quando eu fui estudar e me capacitar em nutrição quântica e descobri as 4 classes de alimentos. Os alimentos que criam, que geram energia, os alimentos que ativam energia, os alimentos que mantêm energia e os que matam, e os que estão adoecendo.
E claro que mesmo, ainda mais numa festa, não é uma cozinha particular, numa festa de grandes proporções, nós temos que trabalhar com alimentos biocídicos, que são alimentos que matam, que são alimentos processados. Mas aí esse conhecimento em nutrição quântica me ajuda a equilibrar, a colocar muitos os outros tipos de alimento para que a frequência regularize. E aí eu faço um equilíbrio desses alimentos. Lógico, a gente tem que usar, porque não tem como, eu preciso usar uma farinha, eu preciso usar uma coisa processada, mas a partir do momento que eu coloco alimentos que ativam e geram vida, eu consigo equilibrar e assim fazer com que aquela alimentação consiga receber a frequência que vai ser inserida nela pela imposição de mãos e por todas as técnicas holográficas, para que realmente eu consiga mudar o poder vibracional desses alimentos. E é assim que a física quântica contribui com o buffet, com a sua festa e com a sua alimentação. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou de conhecer um pouquinho da minha vida, do meu projeto, da minha missão, e talvez isso se identifique com a sua missão também, curte, compartilha e vai me seguindo, porque a partir de agora eu vou postar conteúdos para vocês sem medo do como a gente faz isso, como a gente usa a radiestesia, como a gente usa o reiki, como a gente usa a quântica, a radiônica e tantos outros métodos para energizar, para curar, para amar, e nós podemos fazer isso no alimento e na nossa vida. Curte, compartilha e me acompanhe. Um beijo grande, fica com Deus.